A queda do homem é o momento registrado na Bíblia Sagrada, em que Adão e Eva desobedeceram a Deus e causou a separação entre Deus e o homem. Entender o que é a queda do homem é algo fundamental para a compreensão do restante das Escrituras, sobretudo o plano de redenção com o sacrifício de Jesus no Calvário. Além disso, a queda do homem também explica perfeitamente a situação atual em que a humanidade se encontra. E no vídeo de hoje falaremos nos mínimos detalhes sobre a queda do homem, a história que você não sabia. O universo vivia um momento realmente solene. Lúcifer, que por incontáveis anos serviu ao divino rei em Sião, mas havia sido corrompido pelo orgulho e pelo egoísmo, sendo seguido por 1/3 das hostes racionais, buscavam agora destronar o Eterno, desonrando-o com vis acusações. Tendo revelado ao ser humano a dolorosa situação em que o universo se encontrava, o Eterno, num gesto solene, mostrou-lhe 2 altas árvores que, carregadas de grandes frutos, se erguiam em ambas as margens do rio que nascia do trono. A que se elevava à direita revelou o Senhor ser a árvore da vida do reino da luz. A que se erguia à outra margem revelou ser a árvore do fruto da ciência do bem e do mal, símbolo da rebeldia. Comendo do fruto da árvore da vida, o homem manifestaria sua submissão ao Criador, que é fonte de vida e luz. Comer da outra árvore seria entregar ao inimigo o domínio de Sião. O inevitável resultado desse passo seria a morte eterna, não somente para o ser humano, mas para toda a criação, que se reduziria ao caos sob a fúria da rebeldia. Foi com espanto que Satanás e seus seguidores testemunharam a grandiosa realização do Eterno. Satanás e seus liderados compreenderam que só restava uma oportunidade. No meio do jardim do Éden, nas alturas de Sião, junto ao rio da vida, a árvore da ciência do bem e do mal. Bastaria apenas um gesto humano errado, nada mais, e teriam sob seu poder para sempre o domínio cobiçado. Mas como seduzi-lo? Animado diante da perspectiva de uma conquista, Satanás procurou com engenhosidade arquitetar um plano de abordagem. Enquanto isso, no Éden, pairava a doce calma de uma perfeita paz, mas esta paz tornava-se mais intensa na viração daqueles dias primaveris. A eles foi recomendado o cuidado do jardim. Na atividade mental e física do homem encontrava um elevado prazer. Era comum ao jovem casal receber visitas de seres celestes. Os anjos falavam com eles face a face e sempre tinham novidades a relatar e perguntas a fazer. Passavam um longo tempo conversando e ouvindo deles sobre as maravilhas do reino de luz. Através desses anjos, Adão e Eva passaram a ter amplo conhecimento da rebelião de Lúcifer e de suas eternas consequências. Deus, em sua onisciência, tinha conhecimento do terrível intento do inimigo. Convocando os seus anjos principais, revelou-lhes com pesar o iminente perigo que pairava sobre o universo. Satanás haveria de armar uma cilada a fim de levar o homem a comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ante essa revelação, os filhos da luz ficaram temerosos, pois conheciam a tremenda facilidade de Satanás em enlaçar criaturas inocentes e atirá-las em suas malhas de morte. Então Deus decidiu enviar com urgência mensageiros para advertirem o homem do grande perigo. 2 poderosos anjos foram encarregados dessa decisiva missão. Os anjos disseram para eles que Satanás estava armando uma cilada a fim de levá-los a comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Se dessem ouvidos à tentação, fariam sucumbir toda a criação no abismo de um eterno caos. Adão e Eva deveriam ser firmes diante as tentações do inimigo, pois assim selariam a eterna vitória do reino da luz. Falando-lhes da feliz recompensa que se seguiria ao seu triunfo, os anjos revelaram que era o plano de Deus a transferência de Jerusalém Celeste para a terra.
Ali, novamente acoplada ao paraíso, permaneceria para sempre. Mas tudo isso dependia inteiramente do posicionamento humano frente às tentações do inimigo, que faria de tudo para tirar-lhes do reino. Os mensageiros da luz concluíram sua missão, recomendando ao casal permanecerem vigilantes, que não eram para se afastar um do outro, nem por um momento, tendo sempre em mente a responsabilidade que sobre eles repousava. Então Satanás aproximou-se de forma invisível do paraíso e ficou esperando o melhor momento para armar sua cilada. Enquanto isso, Adão, inteiramente esquecido dos conselhos dos anjos do Senhor, havia se afastado na companhia de alguns animais. Depois de um certo tempo, lembrou das advertências recebidas, que não eram para se afastar um do outro nem por um momento, pois era muito perigoso. Com a mente tomada por culpa de ter esquecido das ordens que recebeu, Adão apressou o passo na aflita procura por Eva. Adão gritou por Eva no meio do jardim. Aguardou uma resposta, mas ouviu somente um eco vazio que o desesperou. Nesse momento de distração de Adão, Satanás estampou um sorriso maldoso ao presenciar um descuido do casal. Haviam se afastado um do outro. O astuto inimigo, não perdendo tempo, entrou no corpo de uma serpente, a mais bela do paraíso, fazendo aproximar-se graciosamente de Eva. Eva, que assentada no gramado brincava com os animais, percebeu a presença da atraente serpente, cujo corpo refletia as cores do arco-íris. Eva ficou admirada ao ver a serpente colher flores e frutos do jardim e colocando aos seus pés. Eva, então agradecida, pegou a serpente nos braços, dedicando-lhe afeto. Satanás, em sua astúcia, começou a atrair Eva para junto da árvore da ciência do bem e do mal. Sem se dar conta do perigo, Eva acompanhou a serpente até a árvore da prova. Ali, tendo nos braços o inimigo velado, acariciou e disse-lhes palavras de carinho. Tendo nos olhos o brilho da sedução, a serpente começou a falar. Suas palavras eram cheias de sabedoria e ternura. Sua voz era como a de um anjo. Passaram a conversar sobre muitas coisas: o amor, as belezas do jardim, o poder do Criador. Eva ficou admirada ante o conhecimento tão vasto da serpente, que discorria com maestria sobre qualquer assunto. Envolvida por essa experiência, Eva esqueceu-se completamente de seu companheiro. Com a serpente em seus braços, Eva interrogou a respeito de muita coisa. Cheia de curiosidades, perguntou à serpente: onde está a fonte de sua tão grande sabedoria? Me responda, pois quero também ter essa sabedoria. Sem perder tempo, Satanás, apontando para a árvore da ciência do bem e do mal, respondeu: ali está a fonte de toda a minha sabedoria. Ela conta então uma mentirosa história, dizendo para Eva que era uma serpente como as demais, que um certo dia que, por encanto, comendo dos frutos do paraíso, recebeu todas essas virtudes e sabedoria. Olhando para a árvore da ciência do bem e do mal, Eva ficou surpresa e confusa. Satanás então disse: privaria o Criador em seu amor algo tão bom às suas criaturas? Satanás, vendo que Eva estava surpresa, perguntou: é assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? Eva, inquieta, respondeu: dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto dessa árvore que você diz ser fonte de sabedoria, disse Deus: não comereis dele, para que não morrais. A serpente, em tom de desdém, disse: isso é falso. Se fosse assim, eu teria morrido. Certamente, o Eterno os proibiu de comer dessa árvore para impedir que o homem venha se tornar como ele, conhecendo todas as coisas. As palavras sedutoras da serpente causaram confusão na mente de Eva. Ela tinha em mente a lembrança da ordem do Senhor e de sua sentença, mas ao mesmo tempo tinha diante de si uma prova palpável que o contradizia. Atordoada, começou a duvidar do caráter do Senhor. Num desafio, a serpente colheu frutos da árvore proibida e passou a saboreá-las, colocando o fruto nas mãos de Eva e incentivou a comer, dizendo: ué, o Eterno não disse que se alguém tocasse nesse fruto morreria?
um completo silêncio pairava sobre o universo. Em cada planeta habitado, os filhos da luz contemplavam impotentes aquela angustiante cena. O futuro deles estava em jogo. E em Jerusalém havia grande comoção. Poderosos anjos se apresentaram diante do Senhor, solicitando permissão para esmagarem o covarde inimigo escondido naquela serpente. O Senhor, contudo, não permitiu tal ação. Deveriam respeitar o livre-arbítrio concedido ao homem, podendo ele decidir sua escolha sob a tentação do inimigo. Eva, ao ver em suas mãos o brilho e o encanto do fruto proibido, sentiu uma forte magia que atraía a levar o fruto à sua boca. Ainda um tanto indecisa, ergueu lentamente as mãos até tocar o fruto com os lábios. Os súditos do reino da luz inclinaram-se tomados por grande espanto. O Senhor, que em silêncio e dor contemplava aquela cena de rebelião, curvou a fronte e a face banhada de lágrimas. Não podia suportar a dor daquela separação. Quando Adão, em sua angustiosa corrida, alcançou o lugar da árvore, já era tarde demais. Assentada junto ao rio, Eva saboreava despreocupadamente o fruto proibido. Adão estremeceu. Em completo desespero, ergueu a voz numa dolorosa exclamação. Eva, o que você está fazendo? Ao comer do fruto proibido, Eva foi tomada por emoções que a fizeram imaginar haver alcançado uma esfera superior de vida. Com profunda amargura, Adão procurou saber a razão que a levara a se rebelar contra o Senhor. Eva, com um doce sorriso, estendeu as mãos contendo um fruto, pedindo-lhe que ele também o comesse, numa demonstração de seu amor por ela. Adão temia se rebelar contra o Senhor, mas ao mesmo tempo compreendia que não conseguiria viver separado de sua companheira, a que amava com infinito amor. Na decisão de Adão e Eva estava o destino de todo o universo. Tomou então das mãos de Eva o fruto e, no gesto apressado, levou-o à boca, procurando abafar a voz de sua consciência que lhe falava de uma eterna perdição. Adão lançou-se nos braços de sua esposa, desfrutando o alto preço de sua rebelião. Satanás, com brados de triunfo, deixou o paraíso voando rapidamente para junto de suas inumeráveis hostes que aguardavam ansiosas o resultado de tão arriscada tentativa. Ao saberem da desgraça humana, uniram-se numa festa estrondosa. Sentiam-se seguros. Sião agora lhes pertencia por direito, podendo lá estabelecer um reino eterno, jamais sendo molestados pelas leis do Eterno. Em todo o universo, os filhos da luz sofriam e pranteavam a derrota. Nunca houvera tanta tristeza e horror ante o futuro. As vozes que viviam a entoar louvores ao Senhor proferiam agora lamentações. O Senhor, que vencido por infinita dor, prostrou-se em pranto diante da queda do homem. Contudo, não foi pego de surpresa, pois antes mesmo de criar o universo, já havia previsto esse momento de rebeldia e, em sua sabedoria e amor, idealizara um plano de resgate que o envolveria num imenso sacrifício. Enxugando as lágrimas de seu pranto, pôs-se a agir poderosamente em favor de seus fiéis aflitos, impedindo-os de caírem nas mãos do inimigo. O Senhor falou sobre a terrível condenação que pendia sobre o homem e toda a criação. Disse que, ao se desligar da fonte da vida, o homem havia se precipitado em tão profundo abismo que não poderia ser alcançado pelo seu braço de justiça e poder. Humilhado e torturado pelas garras do inimigo, não restava ao homem outra sorte além da morte, fruto doloroso de sua espontânea rebelião. Com voz melodiosa e cheia de ternura, Deus revelou o plano da redenção, dizendo: na verdade, o homem colherá o fruto da sua rebelião numa terrível morte. Com meu poder, não posso mudar-lhe a sorte. Se eu agisse assim, seria injusto diante do meu decreto. As trevas pareciam envolver o triste casal em eternas sombras, quando surgiu repentinamente um brilho no céu, que ia aumentando à medida que se aproximava da terra. O casal estremeceu, pois sabia que era o Senhor que estava vindo ao encontro deles
para dar o castigo devido ao pecado. Vencidos pelo pânico, puseram-se a correr, distanciando do Monte Sião, o lugar da vergonhosa queda. O Eterno, movido por infinito amor, passou a seguir os passos do casal fugitivo. Movido por forte anseio de abraçar seus filhos humanos, Deus fez ecoar a voz numa indagação: Adão, onde vocês se encontram? Sua voz, ao soar em meio às trevas, trazia consigo somente o eco vazio que falava de ingratidão e rebeldia. Não podendo mais se ocultar de Deus, Adão ergueu-se juntamente com sua companheira e, cabisbaixos, apresentaram-se ao Criador, prostrando-se trêmulos a seus pés. O Criador carinhosamente tomou-os pelas mãos, erguendo-os do chão e, com expressão de tristeza no semblante, perguntou: Por que vocês fugiram de mim? Acaso comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Adão, trêmulo, com voz entrecortada de temor, respondeu: A mulher que me deste por companheira, ela me deu o fruto e eu comi. Com esta resposta, Adão procurava tirar culpa de si, lançando a culpa sobre sua companheira. Voltando-se para Eva, o Eterno perguntou: Por que você fez isso? Eva prontamente respondeu-lhe: Aquela serpente me enganou e eu comi. Ambos não queriam reconhecer a culpa, lançando um sobre o outro. Olhando para as frágeis vestes tecidas por mãos pecadoras, o Senhor disse ao casal: Filhos, essas vestes são insuficientes, logo secando se desfarão. Vocês precisam de vestes duradouras, que possam cobrir vossa nudez, livrando-vos da condenação. Se vocês quiserem, eu posso dar-lhes essa veste. Antes as palavras bondosas do Criador, que traziam esperança, o casal prostrou-se arrependido, despindo-se de suas ilusórias vestes, símbolos de seu fracasso. Almejavam agora as vestes da salvação prometidas pelo Divino Pai. Depois de proferir estas palavras que revelavam uma triste sorte, o Eterno convidou o casal a segui-lo. Cabisbaixos, Adão e Eva, em pranto, seguiram o Senhor em seus passos de justiça, que caminhavam ao lugar da vergonhosa queda onde supunham encontrar o doloroso fim. Enxugando-lhe as lágrimas, o Eterno ordenou-lhes pegar nos braços o inocente cordeiro, o animalzinho mais querido. Seus olhinhos de meiguice haveria também de se apagar. Envolvendo-o junto ao peito, acompanharam silenciosamente os passos do Criador, até alcançarem o topo do Monte Sião, lugar da vergonhosa queda. Consciente de sua perdição, com horror, que as mãos que o trouxeram para a vida empunhavam agora um cutelo pontiagudo de pedra. Trêmulos, prostraram-se e esperaram pelo cumprimento da justa sentença. Colocando nas mãos de Adão o cutelo, o Criador lhe disse: O cordeiro morrerá no lugar de vocês. Adão deveria sacrificá-lo. Assustado ante a ordem de Deus, o casal em pranto pôs-se a clamar: Senhor, o cordeirinho não! Ele é inocente! Com expressão de justiça, o Eterno acrescentou: Se ele não morrer, vocês não poderão ter as vestes das quais eu falei. Diante da insistência do Senhor, Adão, então, todo trêmulo num esforço doloroso, cravou no peito do cordeirinho aquela pedra aguda. O golpe foi fatal e o animalzinho, vertendo seu precioso sangue, mergulhou nas trevas de uma noite sem fim. Contemplando o cordeirinho inerte, o casal ergueu a voz e chorou. Foi então que começaram a compreender a enormidade de sua tragédia. Qual terrível era a morte! Ela, em seu poder, apagara toda a luz dos olhos do inocente animal. Inclinando-se silenciosamente sobre o corpo do cordeiro, o Eterno tirou-lhe a pele revestida de branca lã e com ela fez túnicas para cobrir a nudez do casal. Após vesti-lo, perguntou-lhes com carinho: Vocês entenderam o sentido de tudo isto? Em profunda reflexão, por entre soluços de reconhecimento e gratidão, o casal exclamou: Ele morreu em nosso lugar, para nos dar as suas vestes. Adão e Eva, embora compreendessem aquela realidade física,
estavam longe de entender o significado daquele acontecimento. A eles o Senhor revelaria o mistério do divino amor. Com expressão de infinita misericórdia, Deus passou a revelar ao ser humano o sentido daquele doloroso sacrifício, dizendo: o inocente cordeirinho que hoje padeceu simboliza um homem que haverá de nascer. Em seus olhos haverá a mesma meiguice, o mesmo amor, revestido por uma vida justa, como a branca lã que cobriu o cordeiro. Esse homem crescerá como um renovo sobre toda a terra, não tendo nas mãos as algemas do pecado. Em sua aparência, esse homem não trará a pompa de um rei, por isso será desprezado por muitos. Será um homem de dores, pois cairá sobre si o peso de todas as provações. Em sua fidelidade ao reino da luz, esse homem lutará contra as trevas de Satanás, vencendo-o finalmente. Após triunfar em suas lutas, tomará sobre si o fardo de vossa condenação, que lhe causará uma terrível morte. Ele será traspassado por causa da vossa rebelião e moído pelas vossas iniquidades. Será oprimido e humilhado, mas não abrirá a sua boca, como um cordeirinho que hoje entregou-se pacificamente. Sucumbindo na morte, ele vos concederá os méritos de sua vitória. Envolvidos por suas vestes de justiça, estareis livres da condenação. A vida eterna alcançareis assim, mediante o sacrifício desse homem justo que haverá de nascer. O Criador, com um sorriso amoroso, disse-lhes: parte de mim será esse homem. O meu espírito repousará sobre uma virgem, e nela será gerado um filho santo. Esse menino será divino e humano. Em sua humanidade, ele será submisso à divindade que nele habitará. Os remidos verão nele o Pai da eternidade, o Criador e Redentor, o Rei dos Reis. O seu nome será Jesus. Assumindo a natureza humana, Deus poderia pagar o resgate, morrendo no lugar dos pecadores. As hostes da luz ficaram emudecidas ao conhecer o plano do Senhor. O pensamento de verem submeter-se a tão penoso sacrifício a fim de redimir o domínio perdido era demais para suportarem. Adão e Eva, compreendendo o significado do tremendo sacrifício, prostraram-se aos pés e com lágrimas clamaram: nós somos merecedores da morte, Senhor, mas tu és inocente e não deves sofrer em nosso lugar. Enxugando-lhe as lágrimas, o Eterno com ternura lhes falou: meus filhos, eu os amo com o eterno amor. Eu morrerei no lugar de vocês. Deus passou a consolar o casal com palavras de esperança, dizendo: após servir o cálice da eterna morte, este homem retomará a vida e subirá aos céus. Foi com espanto que Satanás e seus súditos presenciaram a intervenção do Eterno. Ficaram abalados ante a surpreendente revelação do plano de resgate. Com raivosa frustração, compreenderam que se de fato a promessa divina se concretizasse, não restaria nenhuma esperança. Depois de refletir sobre tudo o que acontecera, uma grande ira apossou-se de seu coração. Ali, Satanás os enfrentou com fúria, numa tentativa de se apossar novamente do ser humano. O casal ficou trêmulo em face do inimigo, mas as mãos protetoras de Deus o acalmaram, expressando no semblante a firmeza de uma justiça que é eterna. O Eterno silenciou as ameaças do inimigo com as seguintes palavras: o homem me pertence, pois eu o comprei com o meu sangue. Ante as consequências devastadoras de sua queda, o casal, vencido por uma grande tristeza, prostrou-se arrependido e chorou amargamente. Deus, que também pela dor contemplava o cenário desolador, procurou com palavras de espanto confortá-los. Falou-lhes sobre o novo céu e a nova terra que um dia criaria, onde a paz e o amor voltariam a reinar em cada coração. Ali viveriam sempre juntos, não trazendo na fronte as marcas da tristeza, mas coroas de eterna glória. Contemplando os seus filhos entristecidos naquele momento em que seriam deixados aparentemente sozinhos,
o Eterno disse-lhes com amor: eu estarei ali para acudi-los com o meu perdão e força. Tenham sempre em mente o significado das vestes recebidas das minhas mãos, pois elas falam da redenção que ao homem pertence. Descansem, filhos meus, nos meus braços de amor. Depois de consolar o casal com estas promessas, Deus deixa o casal em sua nova morada e se torna invisível para o homem. Com o coração partido pela dor causada por aquela separação física, o Criador deixou o casal adormecido sobre a relva. Depois de beijar-lhes as faces já marcadas pelo sofrimento, sua luz dissipou-se ao tornar-se invisível, dando lugar às trevas daquela primeira noite fora do paraíso.